Bom dia, bem-vindos à celebração do culto online da Igreja Batista de Águeda. Antes de iniciarmos, queremos apresentar alguns anúncios. Em março, irão iniciar vários seminários de formação sobre os seguintes temas: restauração da alma, cura interior dos traumas do passado e do presente, de tudo o que está a retirar a nossa alegria e a impedir a nossa intimidade com Deus, o nosso crescimento e maturidade espiritual. Vida em aliança, como viver uma vida de paz e harmonia com o nosso cônjuge, com os nossos filhos e restantes pessoas que preenchem o nosso universo pessoal e profissional. Espelho, para jovens, aprendendo a conhecer a mim mesmo e compreender os critérios de maturidade para o casamento. Liderança espiritual, fundamental para todos os membros da Igreja. Lembramos também que, para além dos cultos dominicais online, acessíveis através da página do Facebook da Igreja, realizam-se reuniões de oração e estudo bíblico à sexta-feira, às 9 horas. Através do Zoom, estas reuniões têm sido bons momentos de oração juntos, partilha e também uma oportunidade para nos vermos e falarmos um pouco. Algo tão agradável nestes dias em que sentimos a falta da comunhão uns com os outros. Ainda assim, o número de participantes tem sido reduzido, pelo que eu gostaria de incentivar todos a participarem. Os links para o acesso são enviados para o grupo Ponto de Encontro na aplicação WhatsApp. Esta semana completaram o seu aniversário os nossos irmãos Celeste Matoso, Tiago Costa e Leise Virgínia. Para eles, os parabéns por mais um aniversário e as nossas orações de gratidão ao nosso Deus pela sua vida e o desejo que Deus os continue a abençoar. Esperamos em breve poder dar-lhes um grande abraço. Assim Deus nos concede esta alegria. Finalmente, deixamos ainda os principais motivos de oração. Agradecer a Deus pela proteção que nos tem dado neste período de pandemia. Pela saúde do nosso irmão Manuel Ferreira Pires e da sua esposa irmã Irene. Também pela saúde da nossa irmã Lucinda Carminati. Pedimos ainda pela proteção, em particular para todos os nossos irmãos de maior idade. Para terminar, queria lembrar a todos que está disponível o boletim mensal da página do Facebook da Igreja, onde podem encontrar informação mais detalhada sobre as atividades da Igreja. A graça e a paz do nosso Pai do Céu seja com todos nós. Deus possa abençoar a cada um de vocês. Vamos a louvar a nosso Deus com Salmos 84, que fala sobre as saudades do templo. E diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou caça e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primavera, a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade,
porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem se nega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Santo nome, e como nunca fices, oh bendiz, adoro o teu santo nome. O sol nasceu, é um novo dia, é tempo de cantar tua canção, e aconteça o que acontecer. Irei cantar quando a noite chegar. Oh, minha alma bendiz, oh bendiz, louva o seu santo nome, como nunca fices, oh bendiz, adoro o teu santo Os Deus de amor e de paciência, teu nome é grande, teu modo gentil, por tua bondade seguirei cantando. 10.000 razões ainda vou descobrir. oh, minha alma bendiz, oh bendiz, louva o seu santo nome, como nunca fices, oh bendiz, adoro o teu santo nome. Quando um dia as forças me faltarem e meu final se aproximar, ainda assim cantarei louvores por 10.000 anos e para todos Louva o seu santo nome, como nunca fices, oh bendiz, adoro o teu santo nome, adoro o teu santo nome, adoro o teu santo nome.
Queridos irmãos e amigos, nós estamos hoje a iniciar um novo ciclo de mensagens sobre o tema, portanto, deste ano. Ou seja, sobre o tema Ser Igreja. E este ciclo de mensagens, portanto, leva-nos a estudar acerca da essência, da natureza, da origem e também da missão da Igreja. O que é a Igreja? Antes de continuar, eu gostaria de fazer algumas perguntas relativamente a isso. Será a Igreja uma religião? Quando nós dizemos que somos Igreja, estamos a falar de quê, afinal? Estamos a referir-nos a quê? Será a Igreja um edifício? Será uma hierarquia de líderes religiosos? Será a Igreja uma filosofia de vida? Será a Igreja uma associação social? Será a Igreja um clube? Eu vou deixar-vos com um vídeo que parcialmente vai responder, apenas parcialmente, a esta questão. O que é a Igreja? Este é o tema da nossa mensagem de hoje. O que é a Igreja? Vamos então ver esse vídeo. What is the church? Is the church a building? Is the church a pastor? Or the staff? Is the church the music? The tradition? Or the ministries? These are all good things, but they are not the church. Take them away, and the church is still here. Why? Because you are still here. The church is you. The church is you with a purpose. The church is you on a mission. The church is you with a plan. A simple plan to plug into God at a weekend service, to charge up in a small group community, to live out using your gifts and passions, and to pass on your faith to those who do not know Christ. When you and I live like this, all the things we used to do in church become things we do as the church. God desires it. The world needs it. And we are called to be it. What is the church? The church is you. Portanto, o vídeo conta-nos, então, procura transmitir, então, a ideia da Igreja como sendo as pessoas, como sendo nós, como sendo eu e tu. Nós somos a Igreja. Portanto, a Igreja é povo. A Igreja é um povo. E a palavra, de onde vem a palavra portuguesa igreja, é uma palavra originalmente do grego e é a palavra eclesia. E eclesia originalmente não era usada com atributos religiosos. Esta palavra não tem uma raiz religiosa. Tem antes uma raiz administrativa e política, porque é uma palavra que significa o povo convocado
para reunir em assembleia. Portanto, o significado de eclesia, de onde vem a palavra igreja, é realmente aqueles que são chamados para fora, daí o prefixo ek, para fora, chamado para fora, aquele que é convocado para fora da sua casa para se reunir em assembleia com o resto do povo. E, portanto, era usado com este sentido nas cidades gregas da antiguidade. Era usado, portanto, como sendo uma convocação popular ou uma convocação também, portanto, das autoridades que se reuniam no Areópago. Portanto, no lugar onde se reunia o grande conselho dos anciãos, dos deputados da época, se assim podemos dizer. Mas, de um modo geral, era usada esta palavra como para convocar o povo para se reunir em assembleia. E, portanto, esta ideia de convocar o povo implica unidade, porque cada um saía, portanto, do seu universo, da sua casa, do seu universo familiar, do seu dia-a-dia, se assim podemos dizer, para se unir, para se reunir, e, portanto, aí implicava uma unidade orgânica onde as pessoas se encontravam. Mas não apenas isso, porque um grupo de pessoas reunidas no mesmo local não significa ou não constitui, não faz uma igreja. O facto de haver uma multidão, seja muito grande ou pequena, um grupo de pessoas reunido, não é isso somente, não é apenas isso que faz com que eles sejam igreja, essas pessoas. Então, implica também uma outra coisa, implica identidade. Isto é, as pessoas que se reúnem estão reunidas, unidas, mas todas elas subscrevem uma mesma identidade, um mesmo ideal. Todas elas se identificam com um ideal. Mas não apenas isso, também elas estão reunidas, têm uma identidade comum, mas reúnem-se para um propósito, reúnem-se para um objetivo. E isso é importante de compreender, que esse grupo de pessoas que esteja reunido nesse local pode até estar reunido com um propósito comum, pode estar reunido para partilhar alguma coisa em comum, um propósito comum nesse local, para assistir a alguma coisa, para participar, para interagir, talvez numa reunião, mas o facto de estarem reunidos e de terem um propósito comum naquele momento em que estão reunidos, isso ainda não faz delas uma igreja. Elas precisam de ter, para além de estarem reunidas, para além do propósito comum, elas precisam de ter essa identidade comum também. Portanto, a igreja é um povo com uma identidade. Um povo com uma identidade. E no Evangelho segundo João, no capítulo 1, logo no início, no primeiro versículo, diz: no princípio era o Verbo, ou a Palavra, referindo-se, pois, a Jesus. É Jesus que é o Verbo, é o Jesus que é a Palavra de Deus feita humana, feita homem. Mas a palavra deve ser mais bem traduzida aqui por verbo mesmo, porque palavras há muitas, mas o verbo é uma palavra que implica ação, que implica intervenção, que implica uma dinâmica, que implica uma ação concreta. Portanto, a palavra verbo
no início, no princípio, era o Verbo. E o Verbo, isto é, a palavra ativa, a palavra que comunica, estava com Deus e o Verbo era Deus. Portanto, dizendo que Jesus Cristo, desde o início do tempo, ele já era eterno, já era, Deus de eternidade a eternidade. Ele veio para o que era seu, diz lá no versículo 11, e os seus não o receberam. E depois no 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A nossa identidade é o facto de a Igreja ser constituída por pecadores regenerados, adotados por Deus, que pela graça de Deus, através da fé depositada na pessoa de Jesus Cristo, isto é, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que creem no seu nome, e o seu nome é o Messias, é o ungido, é o Cristo, é aquele que vem da parte de Deus e se faz homem, mas ele próprio é Deus, pois todo aquele que nele crê é feito filho de Deus. E como é que nós chegamos, nós sendo, pois, pecadores, chegamos a este estatuto de filhos de Deus? Bem, a Bíblia diz então, em 2 Coríntios 5,17, Deus explica que se alguém está em Cristo, isto é, se alguém deposita a sua fé em Cristo, se alguém já se identifica, e aí estamos a falar de tal identidade comum, se alguém se identifica com Cristo, se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, diz o texto. Ou seja, nós mudamos de estatuto quando colocamos a nossa fé em Jesus. E essa identidade faz de nós, portanto, novas criaturas, novas pessoas, com um estatuto novo. O nosso estatuto muda, embora a nossa velha natureza, a carne, aquilo que a Bíblia chama a carne, que é o nosso ego, permanece conosco, embora esteja sujeito, pois, ao Espírito de Deus, se é que andamos no Espírito, como diz a palavra. Mas este estatuto muda, e é esse estatuto que, através de Jesus, nos leva a ser aceites como filhos de Deus aos que cremos em Jesus Cristo, àqueles a quem o Senhor se revelou, e nós não rejeitamos. Nós não podemos ser, digamos assim, pois não podemos rejeitar essa oferta de salvação, de perdão, de regeneração. E a palavra regeneração significa exatamente nascer de novo. Portanto, há um novo estatuto, há uma nova identidade, porque o povo, a Igreja é um povo com uma identidade. Mas a nossa identidade então está em Cristo. A nossa identidade está em Cristo. E esta expressão em Cristo é repetida muitas vezes no Novo Testamento. A Igreja é o povo ao qual pertence todo aquele que, pela graça de Deus, através da fé em Cristo, recebeu uma nova vida e foi adotado como filho de Deus.
Então a nossa identidade está em Cristo e a nossa identidade é sermos todos filhos de Deus, àqueles que nascemos de novo, àqueles que creem em Jesus Cristo e, portanto, na sua própria identidade divina e em tudo aquilo que Ele fez para nos salvar, portanto, entregando-se a si mesmo na cruz. Em terceiro lugar, a Igreja é um povo com uma identidade, mas uma identidade sobrenatural. Nós precisamos compreender que a Igreja não é uma instituição humana. A Igreja não foi inventada, não foi criada pelo ser humano. A Igreja é uma instituição divina e é uma instituição, por isso, sobrenatural, no sentido em que nós não produzimos nós próprios o novo nascimento em nós. Nós já vimos que, como Jesus respondeu um dia a um homem chamado Nicodemos, Jesus disse-lhe: em verdade te digo que se não nasceres de novo, nunca verás o reino de Deus. Nunca entrarás no reino de Deus. Portanto, é necessário o novo nascimento. Mas esse novo nascimento não é produzido pela nossa própria vontade. Esse novo nascimento não depende também dos nossos pais, nem depende da declaração de qualquer outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja uma autoridade religiosa. Em João, no capítulo 1, ainda, no versículo 13, continuando este texto que nós lemos, que todos quantos o receberam a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, e portanto nem todos somos filhos de Deus, todos somos criaturas de Deus, porque fomos criados por Ele, mas nem todos somos filhos de Deus, apenas aqueles que creem no nome de Jesus, e esse nome que é sobre todo o nome, portanto, e só por esse nome nós podemos ser salvos. Então, continuando aí dizendo ele, o texto, que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, explica depois, na continuidade, no versículo 13, explica depois que tipo de novo nascimento é este, dizendo assim: os quais, portanto, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O que é isto? O sangue, a carne e o varão, ou o homem. Portanto, o sangue aqui significa a herança familiar. Portanto, a família de sangue, como nós costumamos usar a expressão. Portanto, no fundo é a herança hereditária, é a herança, portanto, que nós recebemos dos nossos ancestrais, portanto, dos nossos pais, dos nossos avós, etc. Não, o novo nascimento não é uma herança humana, não é uma herança de família. O facto de os meus pais terem nascido de novo não significa que eu também nasça de novo. O facto de eu ter nascido de novo não significa que as minhas filhas ou os meus netos vão também nascer de novo. Isso é algo que vai ser produzido, sim, mas não por herança. Eu não posso transmitir isso aos meus herdeiros, sejam filhos, sejam netos. Portanto, não nasceram do sangue, da herança familiar, nem da vontade da carne, isto é, a carne é o ego, sou eu. Portanto, nem por vontade própria. Eu não posso produzir em mim o novo nascimento. Eu posso, digamos, assumir um comportamento, eu posso, digamos, demonstrar uma boa ética, eu posso fazer boas obras, eu posso ser uma boa pessoa,
mas nascer de novo e ser salvo através de Jesus Cristo não inclui, portanto, vontade própria. Isto é, não é algo que eu possa produzir, é algo que eu possa rejeitar, sim, porque a responsabilidade de eu me perder se eu não aceitar Jesus, se eu não crer em Jesus, essa responsabilidade é minha, porque eu sou ativo na minha perdição, mas não sou ativo na minha salvação. Eu sou, portanto, salvo por ação do Espírito de Deus, nem da vontade do homem, diz aqui, mas de Deus. Lá está. Portanto, é uma obra do Espírito de Deus em nós, o novo nascimento. É uma obra do Espírito de Deus. Não é uma obra nossa, não é uma obra dos nossos pais, não é uma obra, portanto, da vontade de qualquer outra pessoa que não seja eu próprio ou a minha família, mas uma outra pessoa, um terceiro, que eventualmente possa declarar-se, assumir-se como um líder espiritual ou como uma autoridade religiosa, mas não tem o poder portanto, de produzir em mim esse novo nascimento. Não tem esse poder. Pode partilhar comigo a palavra de Deus e o que ela diz, pode, portanto, aconselhar-me em termos de mudança de comportamentos, pode aconselhar-me em termos de opções de vida, pode aconselhar-me de muitas formas, mas produzir um novo ser em mim, produzir em mim uma renovação espiritual, isso não poderá fazer, porque, como a palavra de Deus diz, é o Espírito de Deus que produz isso. E o Espírito produz isso através de um nascimento espiritual sobrenatural, por ação então do Espírito de Deus, tal como nos diz Romanos 8, 14 e 16. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O mesmo Espírito, diz depois no versículo 16, o mesmo Espírito de Deus testifica, ou isto é, testemunha, confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Portanto, é o próprio Espírito que produz o novo nascimento em nós, que vai confirmar com o meu Espírito que eu realmente nasci de novo. Vai confirmar no meu Espírito, no meu interior, na minha mente, na minha alma. Ele vai confirmar a segurança de salvação e a segurança de vida eterna que há em Cristo. Portanto, é o Espírito de Deus, é uma obra do próprio Deus em nós, não é uma obra nossa, não é uma herança familiar e não é uma obra de qualquer outra pessoa em nós. E também em Romanos 8, no versículo 9, a segunda parte do versículo 9, portanto, Paulo diz: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, o que é a Igreja? Pois a Igreja é a assembleia daqueles que são nascidos de novo em Cristo, adotados como filhos de Deus, em quem o Espírito de Deus habita e em quem ele começa uma obra de santificação, uma obra de progresso espiritual, psicoemocional, uma obra abrangente em todo o nosso ser. E portanto, a nossa identidade é a identidade de filhos de Deus através da graça de Deus em Cristo. Isto é a Igreja. E a Igreja é muito diferente de congregação. Nós podemos, então,
dizer que frequentamos uma igreja, isto é, frequentamos uma congregação que se reúne. Mas isso não faz de novo, se ainda não estamos em Cristo, se o Espírito de Deus ainda não habita em nós. E isso alcança-se através de um processo de arrependimento, de reconhecimento de que somos pecadores, de que precisamos de Jesus, que no nosso coração confirma a nossa necessidade e nos convence do pecado, da justiça e do juízo final, e coloca em nós o temor a Deus e o desejo de realmente sermos salvos, entregarmos a nossa vida a Jesus e também confiarmos nele, reconhecendo nele a autoridade, reconhecendo que ele é a verdade e reconhecendo que precisamos de depender e confiar única e exclusivamente em Deus, através de Jesus Cristo e na ação e pelo poder do seu Espírito. Isso é um estado, um estatuto novo diante de Deus para o ser humano que nasce já no pecado. Já nascemos condenados, já nascemos pecadores, mas agora nós, através de Jesus Cristo e do seu sacrifício e pela fé em Jesus Cristo, podemos nascer de novo. Mas o novo nascimento tem que ser produzido pelo próprio Espírito de Deus. Portanto, para sermos igreja, nós temos que ter esta nova identidade. Nós temos que estar unidos no Espírito, não apenas organicamente, mas no Espírito, não apenas reunidos no mesmo lugar, mas unidos no Espírito de Deus e unidos em Cristo. Cristo é a nossa referência, Cristo é aquele que serve de padrão para a nossa própria vida. O apóstolo Paulo em Efésios diz que ele deseja que nós caminhemos, cresçamos, portanto, em progresso pessoal, em progresso espiritual, em maturidade espiritual, à medida da estatura de Cristo. Nós precisamos de crescer em maturidade, à medida da maturidade do próprio Jesus. Esse é o nosso ideal como igreja. Todo aquele que é igreja busca a presença de Deus, busca crescer em santidade, em humildade, também como pessoa. E portanto, toda a obra que pode ser de transformação, toda a obra de crescimento, toda a obra de maturidade que pode ser produzida num ser humano, só pode ser produzida pelo Espírito de Deus. Portanto, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos, aqueles que ainda têm dúvidas sobre a sua salvação pessoal, acerca da sua posição em Cristo, acerca do seu estatuto diante de Deus, acerca da sua intimidade com Deus como filho, aquele que ainda tem dúvidas sobre a sua filiação, portanto, com o nosso Pai Celestial, com o próprio Deus. Então, procure na palavra de Deus, que é a Bíblia, e clame e ore e peça a Deus que se revele ao seu coração e à sua mente. E assim nós somos igreja, mas para sermos igreja nós temos que ter uma identidade e um nascimento sobrenatural no Espírito de Deus. O Senhor abençoe e que Ele possa confirmar no vosso coração, na vossa mente, a sua palavra e também confirmar a vossa filiação como filhos adotivos de Deus. Que assim seja.
das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provas são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus me vai fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Como sabia, vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provas são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus me vai fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Como sabia, vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou